Existe uma razão para você estar aqui neste momento. Talvez o dia esteja apenas começando. Talvez seu coração ainda carregue preocupações, respostas que não chegaram ou lutas que ninguém conhece. Mas antes de qualquer coisa, respire profundamente e permita que sua mente desacelere por alguns instantes. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece os seus medos, seus sonhos, suas lágrimas e até aquilo que você não consegue colocar em palavras. E se você encontrou esta oração hoje, não veja isso como uma coincidência. Veja como um convite do Senhor para se aproximar dele. Durante os próximos minutos, deixe de lado as distrações e abra o seu coração. Deus deseja falar com você através da vida de Davi, um homem que enfrentou gigantes, viveu grandes vitórias, cometeu erros profundos, mas jamais deixou de buscar a presença do Senhor. E talvez a mensagem que transformou a vida dele seja exatamente a mensagem que você precisa ouvir hoje. Por um instante, imagine o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Observe como a vida continua acontecendo ao seu redor. O céu, o vento, a luz que atravessa a janela, os sons que chegam até você. Tudo isso revela que Deus continua sustentando a criação com suas mãos poderosas. Mesmo quando os nossos pensamentos estão acelerados, a presença de Deus permanece firme, tranquila e constante. Ele não se afasta quando estamos cansados. Pelo contrário, é justamente nesses momentos que seu amor se torna ainda mais próximo. Talvez você tenha começado este dia sem perceber quantas bênçãos já recebeu. O simples fato de estar vivo, respirando e tendo uma nova oportunidade de recomeçar é uma prova da misericórdia do Senhor. Cada amanhecer carrega uma mensagem silenciosa de Deus, dizendo que sua história ainda não terminou. Permita que seu coração se alinhe com essa verdade. Deus está aqui. Ele vê você. Ele ouve você. E neste momento, deseja fortalecer sua alma para tudo o que está por vir. Ao olhar para a vida de Davi, encontramos uma das declarações mais marcantes de fé registradas nas Escrituras. Diante de um gigante que aterrorizava todo um exército, ele não confiou em sua própria força, nem em armas poderosas. Sua confiança estava em Deus. Em 1 Samuel 17, 45, 50, Davi declarou a Golias que vinha em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto todos enxergavam um gigante impossível de vencer, Davi enxergava um Deus infinitamente maior que qualquer ameaça. E foi essa fé que lhe deu coragem para avançar quando todos recuavam. Essa passagem não fala apenas sobre uma batalha antiga. Ela fala sobre a maneira como Deus age na vida daqueles que confiam nele. Davi venceu porque compreendeu que a verdadeira força não estava em suas habilidades, mas na presença do Senhor ao seu lado. E talvez hoje Deus esteja lembrando você dessa mesma verdade. O gigante pode parecer grande, o problema pode parecer difícil, mas nada é maior do que o Deus que caminha com você. Muitas vezes, pensamos que a fé se manifesta apenas nos grandes milagres, mas, na realidade, ela também aparece nos pequenos recomeços de cada dia. Quando nos levantamos após uma noite difícil, quando continuamos caminhando mesmo sem entender tudo o que está acontecendo, estamos demonstrando confiança em Deus. Davi aprendeu isso ao longo da sua jornada. Antes de enfrentar gigantes, ele passou por campos silenciosos, cuidando de ovelhas. Antes de ser reconhecido pelos homens, foi visto por Deus. E essa é uma lição poderosa para nós. Nem sempre o Senhor está preparando algo grandioso diante dos nossos olhos, mas Ele está trabalhando constantemente em nosso interior. Por isso, escolha agradecer. Agradeça pelas portas que se abriram e também pelas que se fecharam. Agradeça pelas respostas recebidas e pelas respostas que ainda estão sendo preparadas. A gratidão transforma a forma como enxergamos a vida, porque nos ajuda a perceber que Deus continua presente
mesmo quando tudo não acontece da maneira que imaginamos. Cada novo dia é uma oportunidade dada pelo Senhor para recomeçar com mais fé, mais sabedoria e mais confiança em seu amor. Existe uma diferença enorme entre olhar para os problemas através do medo e olhar para eles através da fé. A situação pode ser exatamente a mesma, mas a forma como a enxergamos pode mudar completamente nossa atitude diante dela. Quando Davi chegou ao campo de batalha, todos viam Golias como uma sentença de derrota. Davi, porém, viu uma oportunidade para Deus manifestar seu poder. A circunstância não mudou primeiro. O que mudou foi a perspectiva. É por isso que a palavra de Deus nos ensina em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Muitas vezes queremos compreender cada detalhe antes de avançar. Mas a fé nos convida a confiar, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o caminho completo. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece sem solução. Talvez exista uma porta fechada, uma preocupação constante ou uma luta que tem consumido suas forças. Hoje, Deus convida você a olhar além do problema e lembrar que Ele continua no controle. Quando a fé assume o lugar do medo, o coração encontra forças para continuar caminhando. A história de Davi não termina na vitória sobre Golias. Na verdade, aquele foi apenas o começo de uma jornada marcada por momentos extraordinários e também por grandes desafios. Davi tornou-se rei de Israel. Foi conhecido por sua adoração sincera e recebeu de Deus uma das maiores honras das Escrituras: ser chamado de homem segundo o coração do Senhor. Ele escrevia salmos, buscava a presença de Deus e encontrava força na comunhão com Ele. Mas Davi também falhou. Em determinado momento, permitiu que desejos errados o afastassem da vontade de Deus. Suas escolhas trouxeram consequências dolorosas para sua vida e para sua família. Ainda assim, existe algo que torna sua história tão poderosa. Quando foi confrontado com seu pecado, ele não endureceu o coração. Davi se arrependeu profundamente, chorou diante de Deus, reconheceu seus erros e buscou restauração. Em vez de fugir da presença do Senhor, correu para ela. Essa história nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações sinceros, pessoas que, mesmo quando caem, decidem voltar para Ele com humildade e arrependimento verdadeiro. A vida de Davi nos mostra que caminhar com Deus não significa viver sem desafios. Significa aprender a buscar o Senhor em todas as situações. Nos dias de alegria, ele adorava. Nos dias de luta, ele orava. Quando vencia, dava glória a Deus. Quando errava, se arrependia e voltava para a presença do Pai. Essa é uma prática que também pode transformar o nosso cotidiano. Em vez de procurar Deus apenas nos momentos difíceis, podemos desenvolver uma comunhão constante com Ele. Uma oração durante o caminho para o trabalho, uma palavra de gratidão ao acordar, um momento de reflexão antes de dormir. Pequenas atitudes que fortalecem nossa fé diariamente. A gratidão também possui um papel importante nessa caminhada. Quando agradecemos, treinamos nosso coração para enxergar as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Aos poucos, deixamos de focar apenas nos problemas e começamos a perceber o cuidado de Deus ao nosso redor. Foi assim que Davi aprendeu a permanecer firme, e é assim que nós também podemos crescer espiritualmente, um dia de cada vez, sempre próximos do Senhor. Muitas pessoas procuram Deus apenas nos acontecimentos extraordinários, mas a verdade é que sua presença também se revela nas coisas mais simples da vida. Ela pode ser percebida no nascer do sol que anuncia um novo começo, na chuva que rega a terra, em uma palavra de encorajamento recebida no momento certo, ou até mesmo em um abraço que traz conforto quando mais precisamos. Davi aprendeu a reconhecer Deus dessa forma. Antes de ser rei, ele passava seus dias nos campos, observando a criação.
Enquanto cuidava das ovelhas, contemplava os céus, admirava a obra das mãos do Senhor e fortalecia sua intimidade com Deus. Aqueles momentos aparentemente comuns estavam preparando seu coração para desafios muito maiores. Talvez você esteja esperando uma grande mudança para acreditar que Deus está agindo. Mas hoje o Senhor convida você a abrir os olhos para os pequenos sinais do seu cuidado. Cada detalhe da sua vida está diante dele. Nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhuma oração é ignorada. Mesmo quando não vemos, Deus continua trabalhando. Assim como Davi enfrentou um gigante visível, existem batalhas que acontecem dentro de nós e que nem sempre podem ser vistas pelos outros. São lutas contra o medo, a ansiedade, a culpa, o desânimo, a insegurança e pensamentos que tentam nos convencer de que não conseguiremos continuar. O inimigo sabe que, quando uma pessoa permanece firme na presença de Deus, ela se torna mais forte do que imagina. Por isso, muitas vezes a batalha começa na mente e no coração. Pequenas dúvidas tentam crescer. A esperança parece diminuir. A fé é colocada à prova. Mas Davi nos ensina algo poderoso. Antes de vencer Golias, ele já havia aprendido a confiar em Deus nos momentos secretos da sua vida. Sua força não nasceu no campo de batalha. Ela foi construída na comunhão diária com o Senhor. Por isso, não enfrente suas lutas apenas com suas próprias forças. Busque a Deus em oração. Alimente sua mente com a palavra. Lembre-se das vitórias que Ele já lhe deu no passado. O mesmo Deus que esteve com Davi continua presente hoje, fortalecendo aqueles que confiam nele e permanecem de pé mesmo em meio às maiores batalhas. Uma das maiores lições que aprendemos com a vida de Davi é que Deus trabalha com propósito. Quando ele ainda era um jovem pastor de ovelhas, ninguém imaginava o que o Senhor estava preparando para o seu futuro. Aos olhos das pessoas, Davi era apenas o filho mais novo de uma família simples. Mas Deus enxergava muito além daquilo que os homens podiam ver. O mesmo acontece com você. Talvez existam momentos em que pareça que sua vida está parada, ou que seus esforços não estão produzindo resultados. Porém, Deus nunca desperdiça uma fase da nossa caminhada. Cada experiência, cada aprendizado e até mesmo cada dificuldade podem fazer parte de uma preparação para algo maior. Em Jeremias 29:11, o Senhor declara que conhece os planos que tem para seus filhos, planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Essa promessa continua viva hoje. Sua vida possui valor, sua existência possui significado, e as pequenas atitudes de fé que você pratica diariamente podem gerar impactos muito maiores do que imagina. Deus continua escrevendo sua história, e enquanto Ele estiver conduzindo seus passos, existe esperança para o amanhã. Neste momento, antes de continuarmos, permita que seu coração reflita por alguns instantes sobre tudo o que foi compartilhado até aqui. Assim como Davi, você já enfrentou batalhas que pareciam impossíveis, já viveu momentos de coragem, mas também momentos de fraqueza. Já experimentou vitórias, mas talvez também carregue lembranças de erros, arrependimentos ou escolhas que gostaria de ter feito de forma diferente. Mas observe algo importante na história de Davi. Deus não definiu sua vida pelos seus fracassos. O Senhor viu seu arrependimento, sua sinceridade e sua disposição de voltar para a presença divina. E essa mesma graça continua disponível hoje. Talvez exista algo que você precise entregar a Deus neste instante. Uma preocupação, uma culpa, um medo, ou até mesmo um sonho que parece distante. Talvez o Senhor esteja convidando você a confiar novamente, a recomeçar novamente e a acreditar que sua misericórdia continua renovando todas as coisas. Abra seu coração. Não esconda nada diante de Deus. Ele conhece sua história por completo e continua chamando você para caminhar ao seu lado. Agora,
Depois de refletirmos sobre a coragem de Davi, sua adoração sincera, seus erros e seu profundo arrependimento, chegou o momento mais importante deste encontro. Não apenas ouvir sobre Deus, mas falar com Ele. Se for possível, encontre uma posição confortável. Respire profundamente mais uma vez e permita que todas as preocupações que ocupam sua mente sejam colocadas diante do Senhor. Você não precisa ter as palavras perfeitas. Não precisa esconder suas fraquezas. Não precisa aparentar força. Deus recebe corações sinceros. Assim como Davi buscava refúgio na presença do Senhor em seus momentos de vitória e também em seus momentos de dor, nós também podemos nos aproximar com confiança. O mesmo Deus que sustentou Davi continua ouvindo a oração dos seus filhos hoje. Por isso, aquiete seu coração. Deixe que a presença de Deus envolva sua alma neste instante. E juntos, vamos apresentar ao Senhor nossos agradecimentos, nossas lutas, nossa família, nossos sonhos e tudo aquilo que carregamos dentro de nós. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e gratidão. Obrigado por este dia, por este momento de oração e pela oportunidade de estarmos vivos para contemplar mais uma vez a Tua bondade. Obrigado pelo ar que respiramos, pela força que nos sustentou até aqui e pelo cuidado que nos acompanhou mesmo nos dias em que não percebemos. Senhor, assim como Davi confiou em Ti diante de Golias, nós também queremos confiar em Ti diante dos gigantes que se levantam contra nós. Existem batalhas que parecem grandes demais, preocupações que tentam roubar nossa paz e situações que desafiam nossa fé. Mas hoje, declaramos que nossa confiança não está em nossa própria força. Nossa esperança está em Ti. Se existe alguém ouvindo esta oração com o coração cansado, fortalece essa vida agora. Se existe alguém carregando culpa por erros do passado, derrama Tua graça e mostra que o arrependimento sincero continua encontrando perdão diante de Ti. Assim como fizeste com Davi, restaura, cura e renova. Guarda nossa mente contra pensamentos de derrota. Reveste-nos com a armadura espiritual descrita em Tua palavra. Que o capacete da salvação proteja nossos pensamentos. Que a couraça da justiça guarde nosso coração. Que o escudo da fé apague os ataques do inimigo. E que a espada do Espírito nos fortaleça através das Escrituras. Abençoa nossas famílias. Visita cada lar representado nesta oração. Derrama paz onde existe conflito, esperança onde existe desânimo, cura onde existe enfermidade e amor onde existe distância. Guarda nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges e todos aqueles que colocamos diante de Ti neste momento. Abençoa também nosso trabalho, nossos projetos e nossas decisões. Dá-nos sabedoria para escolher os caminhos corretos e discernimento para ouvir Tua voz acima de qualquer outra influência. Quando surgirem dúvidas, guia nossos passos. Quando surgirem obstáculos, fortalece nossa fé. Quando surgirem oportunidades, ajuda-nos a agir com coragem e responsabilidade. Senhor, ajuda-nos a viver o propósito que preparaste para nós. Que nossa vida seja instrumento de bênção para outras pessoas. Que nossas palavras levem esperança, que nossas atitudes reflitam Teu amor, que possamos servir ao próximo com humildade e demonstrar através da nossa própria vida a transformação que somente Tu podes realizar. Entregamos diante de Ti nossos medos, nossos sonhos, nossas preocupações e nosso futuro. Confiamos que Tu permaneces no controle de todas as coisas. E mesmo quando não entendermos completamente os caminhos que estamos percorrendo, ajuda-nos a lembrar que Tu és fiel, bom e poderoso para conduzir cada detalhe da nossa jornada. Nós oramos com fé, gratidão e confiança, no nome precioso de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração hoje, lembre-se desta verdade. O mesmo Deus que esteve com Davi no campo de batalha,
que o sustentou em seus momentos de fraqueza e que o restaurou após seus erros, continua caminhando ao seu lado neste exato momento. Nenhuma luta é grande demais para Deus. Nenhuma queda é definitiva quando existe arrependimento sincero. Nenhum futuro está perdido quando o Senhor está conduzindo os passos de uma pessoa. Leve essa mensagem com você ao longo do dia. Quando o medo tentar aparecer, lembre-se da coragem de Davi. Quando surgirem dificuldades, lembre-se da fidelidade de Deus. E quando perceber suas próprias falhas, lembre-se que a graça do Senhor continua disponível para aqueles que se voltam para Ele de todo o coração. Agora escreva: assim como Davi, eu confio no Senhor, nos comentários como uma declaração de fé e confiança em Deus. Compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de encorajamento e esperança. E se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal para receber novas mensagens e orações que fortalecerão sua caminhada com Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e seus caminhos. E que a paz de Cristo permaneça em seu coração, hoje e sempre. Amém.